Que a paz envolva teu coração neste instante, alma sensível. Antes de qualquer palavra, permita-se respirar fundo. Este não é apenas um vídeo. É um chamado silencioso para quem já amou profundamente um animal e sentiu o peito se partir quando ele partiu. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma pergunta que vive ecoando dentro de milhares de corações e talvez dentro do seu também: será que meu cachorro acabou quando fechou os olhos, ou será que ele continua comigo de alguma forma que eu ainda não consigo ver? Talvez você tenha vivido isso. O silêncio estranho na casa. O pote de água ainda no lugar. A coleira pendurada. O cantinho onde ele dormia agora vazio. E aquela sensação inexplicável de presença, como se ele ainda estivesse ali. Às vezes, você quase escuta os passos. Às vezes, sente um conforto repentino, um calor no peito, um alívio sem explicação. E logo vem a dúvida: estou imaginando ou ele realmente continua comigo? Hoje, com base nos ensinamentos da doutrina espírita, nas palavras de Allan Kardec, nas revelações transmitidas por Chico Xavier e em relatos profundamente consoladores do mundo espiritual, vamos caminhar juntos por essa resposta. Não com fantasia. Não com ilusão. Mas com espiritualidade séria, amorosa e esclarecedora. E ao longo desta jornada, talvez você descubra que a despedida que doeu tanto não foi um fim, mas apenas uma mudança de forma. Antes de seguirmos, permita-me fazer um convite simples, mas carregado de significado. Se este tema já tocou teu coração, se você sente que ama, ou amou um animal como parte da sua própria alma, inscreva-se neste canal agora. Não como um gesto automático, mas como um compromisso espiritual com mensagens que confortam, esclarecem e acolhem. Aqui, não falamos para a mente apenas. Falamos para o coração que sente saudade. Desde os primórdios da humanidade, os animais caminham ao nosso lado. Eles não pedem explicações. Não exigem perfeição. Amam com uma pureza que muitas vezes o ser humano ainda está aprendendo a alcançar. Um cachorro não ama pelo que você tem. Ama pelo que você é, ama na alegria e na dor. Ama na saúde e na doença. Ama até o último suspiro e talvez além dele. A doutrina espírita nos ensina que tudo no universo está em processo de evolução. Nada é criado sem finalidade. Nada é abandonado à própria sorte. Allan Kardec, ao estudar a origem e o destino dos espíritos, nos apresenta o conceito do princípio inteligente, que começa a sua jornada nos reinos mais simples da natureza e evolui gradativamente, passando pelos animais, até alcançar a consciência humana. Isso significa que os animais não são meros corpos biológicos. Eles possuem um princípio espiritual em desenvolvimento. Chico Xavier, com sua sensibilidade profunda, confirmava algo ainda mais tocante. Ele dizia que os animais possuem uma alma em formação, simples e pura, e que essa alma não se perde com a morte do corpo físico. O que morre é o corpo. O vínculo de amor, não. O princípio espiritual segue seu caminho, amparado por inteligências superiores, assim como acontece conosco. Mas talvez a pergunta mais urgente no seu coração não seja teórica. Talvez você não queira saber apenas se eles continuam. Talvez você queira saber onde eles estão, se sentem saudade, se sofrem, se lembram de você. E principalmente, se ainda existe um laço entre vocês. Segundo os ensinamentos espíritas, a morte é apenas a libertação do espírito do corpo material. Para os animais, esse processo acontece de forma mais simples, menos angustiante. Eles não carregam culpas morais como nós. Não cultivam ódio consciente. Não alimentam remorso. O desencarne de um cachorro costuma ser envolvido por amparo espiritual, especialmente quando ele viveu cercado de amor. Muitos médiuns relatam a presença de colônias espirituais dedicadas ao cuidado dos animais. Locais de repouso, adaptação e equilíbrio, onde eles são acolhidos após a morte física. Ali, eles recuperam-se das dores do corpo, do cansaço, das limitações. Ali, são tratados com ternura por espíritos especializados nesse cuidado. Porque o amor divino não faz distinção cruel entre espécies. Ele acolhe todas as formas de vida. E aqui precisamos tocar num ponto profundamente sensível.
O laço entre um humano e um cachorro não é casual. Segundo a espiritualidade, vínculos de amor sincero criam ligações energéticas reais, que atravessam dimensões. Quando você ama verdadeiramente um animal, você participa do processo evolutivo dele. Você educa, protege, cuida. E ele, por sua vez, desperta em você sentimentos elevados de paciência, compaixão, responsabilidade, amor incondicional. Esse laço não se rompe com a morte. Agora, pare um instante. Se você já perdeu um cachorro que foi parte da sua vida, escreva nos comentários apenas o nome dele. Só o nome. Esse gesto simples carrega uma vibração poderosa. Quando você escreve, você honra o vínculo. E a espiritualidade reconhece isso como uma forma de amor ativo. Muitas pessoas relatam sonhos extremamente vívidos com seus animais após a partida deles. Sonhos diferentes dos comuns. Sonhos onde o cachorro parece real, presente, consciente. Onde há troca de olhares, alegria, paz. A doutrina espírita explica que durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo físico, permitindo encontros no plano espiritual. Esses encontros não são imaginação. São visitas autorizadas quando há necessidade de consolo mútuo. Outros relatam sinais. Um latido ouvido em pensamento. Um cheiro familiar. Um toque sutil. Uma sensação de presença protetora em momentos de tristeza. Chico Xavier dizia que os animais, especialmente os cães, possuem uma fidelidade espiritual impressionante. Muitos continuam próximos de seus tutores por afinidade, gratidão e amor, enquanto seguem seu processo evolutivo. Mas atenção! A espiritualidade também nos alerta sobre algo importante. O amor liberta. O apego excessivo prende. Chorar é natural. Sentir saudade é humano. Mas transformar a dor em desespero contínuo pode dificultar o caminho tanto do encarnado quanto do espírito do animal. Amar é desejar o bem do outro, mesmo que em outra dimensão. E se você sente que ainda dói demais, que a saudade ainda aperta, fique comigo até o final deste vídeo. Porque nos próximos blocos, vamos compreender com profundidade o que acontece com os cães após a morte, se eles podem nos acompanhar, se existe reencontro e qual é a missão espiritual desses seres tão especiais em nossas vidas. Há revelações que podem transformar completamente a forma como você vê essa despedida. Se em algum momento deste vídeo você sentir um alívio inesperado, uma paz suave ou até lágrimas silenciosas, não resista. Isso é o coração entendendo aquilo que a mente ainda não sabia explicar. Antes de encerrarmos este primeiro bloco, permita-me fazer mais um convite, tão importante quanto o primeiro. Se você conhece alguém que perdeu um animal e ainda sofre em silêncio, compartilhe este vídeo. Não como quem envia um link, mas como quem estende a mão. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente no momento em que a alma mais precisa. No próximo bloco, vamos aprofundar algo essencial, o que exatamente a doutrina espírita ensina sobre a alma dos animais, qual é o destino espiritual deles e por que o amor entre humanos e cães é muito mais antigo do que imaginamos. É aqui que muitas certezas começam a nascer. Fique conosco. O que vem a seguir pode trazer a resposta que o seu coração procura há muito tempo. Neste segundo bloco, vamos entrar com mais clareza, mais fundamento e mais consolo naquilo que a doutrina espírita realmente ensina sobre a alma dos animais, especialmente dos cães, e por que a ligação com eles é muito mais profunda do que aprendemos a acreditar. Allan Kardec, ao organizar os ensinamentos dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, foi direto ao ponto quando questionou sobre os animais. Ele não tratou o tema com desprezo, nem com fantasia. Perguntou com seriedade, com método, com respeito. E a resposta que recebeu muda tudo. Os espíritos afirmaram que os animais possuem um princípio inteligente distinto da matéria, que sobrevive à morte do corpo físico e continua sua trajetória evolutiva. Eles não retornam ao nada. Nada retorna ao nada. A diferença entre a alma humana e a alma animal não é de existência, mas de grau de consciência. O ser humano já alcançou a razão moral, a capacidade de escolha consciente entre o bem e o mal. O animal ainda está em estágio anterior, aprendendo por meio da experiência, do instinto e,
principalmente, da convivência. E é aqui que entra algo belíssimo: quando um animal convive com um ser humano amoroso, ele acelera seu processo evolutivo. Chico Xavier explicava isso de forma simples e comovente. Ele dizia que os cães que vivem em lares onde há afeto, respeito e cuidado aprendem rapidamente valores espirituais básicos. Aprendem fidelidade, disciplina, entrega, proteção. Esses valores ficam gravados no princípio espiritual do animal. Nada do que é aprendido em amor se perde. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas aquele seu cachorro que esperava você chegar todos os dias, que reconhecia seu humor pelo tom da sua respiração, que ficava ao seu lado nos momentos mais difíceis, estava vivendo uma verdadeira escola espiritual. Ele não estava ali por acaso. Espíritos explicam que muitos animais retornam diversas vezes ao convívio humano justamente para desenvolver laços, aprender emoções e preparar-se para estágios mais elevados no futuro. Agora, pause um instante. Pense em como seu cachorro te transformou. Talvez você tenha se tornado mais paciente, mais responsável. Talvez tenha aprendido a amar sem exigir nada em troca. Se isso aconteceu, escreva nos comentários apenas esta frase: "Ele me ensinou a amar". Essa frase simples carrega uma vibração profunda, porque reconhece a missão espiritual desses seres em nossas vidas. Mas o que acontece exatamente quando o cachorro morre? Segundo a doutrina espírita, o princípio espiritual do animal se desprende do corpo físico de forma natural e geralmente tranquila. Não há o choque moral que muitos humanos experimentam. Não há culpa consciente. Não há medo do julgamento. O desligamento é amparado por espíritos que trabalham especificamente com o cuidado dos animais, da mesma forma que existem equipes espirituais para humanos. Chico Xavier relatava, com base em comunicações espirituais, que muitos cães são recolhidos logo após o desencarne e levados para locais de repouso e recuperação no plano espiritual. Ali, eles descansam, recuperam-se das dores físicas e emocionais e passam por um período de readaptação. É como um sono reparador da alma. E aqui precisamos falar de algo que toca profundamente quem perdeu um animal: o sofrimento. Existe sofrimento após a morte para os cães? A resposta espírita é clara e consoladora. O sofrimento prolongado só existe quando há apego excessivo ou ambientes espirituais densos, o que é raro no caso dos animais. A maioria desencarna em estado de simplicidade e é rapidamente amparada. Eles não ficam perdidos, não vagam sem rumo, não ficam presos ao corpo. Mas muitos permanecem próximos dos tutores por um período. Não por sofrimento, mas por vínculo. Por reconhecimento. Por amor. Assim como uma criança pequena procura naturalmente quem ama, o princípio espiritual do animal tende a aproximar-se da fonte de afeto que conhece. É por isso que tantas pessoas sentem a presença do cachorro após a morte, especialmente nos primeiros tempos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que ele ainda estava ali? Aquela paz inesperada no meio da tristeza? Isso não é loucura. Não é imaginação. A espiritualidade explica que é afinidade vibratória. É o laço energético ainda ativo. Com o tempo, conforme o animal segue seu caminho e o humano aceita com amor, esse laço se transforma. Não desaparece. Evolui. E aqui entra um ponto essencial para a retenção desta mensagem, então fique comigo. O amor que liberta é diferente do apego que prende. A espiritualidade ensina que quando choramos com desespero, quando nos recusamos a aceitar a partida, criamos uma vibração de sofrimento que pode confundir o princípio espiritual do animal. Já quando choramos com saudade, mas também com gratidão, ajudamos o processo dele e o nosso. Se esta explicação está fazendo sentido para você, curta este vídeo agora. Não como um gesto automático, mas como um sinal de concordância espiritual. Cada curtida ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que também estão sofrendo em silêncio. Agora, vamos aprofundar algo ainda mais sensível. Existe reencontro entre humanos e seus cães após a morte? A doutrina espírita não promete reencontros da mesma forma que entre espíritos humanos, porque os estágios evolutivos são diferentes. Mas ela também não nega a continuidade dos vínculos.
Chico Xavier afirmava que o reencontro é possível quando há afinidade e quando isso contribui para o bem de ambos. Muitos espíritos relatam que, ao chegarem ao plano espiritual, são recebidos por familiares humanos e, em alguns casos, por animais que fizeram parte de suas vidas. Esses reencontros não acontecem por acaso. Acontecem quando o vínculo foi genuíno, quando houve amor verdadeiro e quando o momento é espiritualmente adequado. Mas atenção! O reencontro não significa posse. Não significa que o animal fica eternamente o esperando. Ele segue seu caminho, evolui, aprende, e pode retornar à Terra em outra forma, em outro tempo, talvez até próximo de você novamente, se houver necessidade evolutiva para ambos. Isso nos leva a uma pergunta profunda que será respondida no próximo bloco: os animais podem reencarnar? E se sim, podem voltar para o mesmo tutor? Existem relatos impressionantes sobre isso, inclusive dentro da literatura espírita. Se você já se perguntou se aquele novo cachorro que chegou na sua vida tem algo de familiar, algo que toca fundo sem explicação, fique até o próximo bloco. Essa resposta pode mudar completamente sua percepção. Antes de encerrarmos este segundo bloco, permita-me fazer mais um convite importante. Se você sente que este conteúdo está trazendo clareza e consolo, inscreva-se no canal agora. Não deixe para depois. A inscrição é como dizer ao plano espiritual: eu estou aberto a aprender, a compreender e a curar. E essa abertura muda tudo. No próximo bloco, vamos falar sobre reencarnação dos animais, sinais espirituais, sonhos, visitas e como reconhecer quando o amor atravessa dimensões. Não é teoria. São ensinamentos profundos, consoladores e transformadores. Permaneça. O que vem a seguir pode responder aquela pergunta que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Permaneça comigo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro do seu coração reconhece a verdade que começa a se revelar. Neste bloco, vamos tocar em um dos temas mais delicados e, ao mesmo tempo, mais consoladores de toda a doutrina espírita aplicada aos animais, a possibilidade da reencarnação dos cães, os sinais espirituais que eles podem deixar e como o amor verdadeiro encontra caminhos para se manifestar além da matéria. Allan Kardec ensina que o princípio inteligente não estaciona. Ele progride. Ele aprende. Ele avança. Nada na criação divina é estático. Assim como o espírito humano passa por múltiplas existências para se aperfeiçoar, o princípio espiritual dos animais também segue um percurso evolutivo, ainda que em ritmo e condições diferentes. Isso significa que a morte não interrompe a caminhada do animal. Ela apenas muda a sala de aula. Segundo os espíritos superiores, os animais podem sim reencarnar. Não por punição, não por obrigação cega, mas por necessidade evolutiva. Cada retorno à matéria oferece novas experiências, novos aprendizados, novos estímulos ao desenvolvimento da sensibilidade e da inteligência. E quando um animal convive com humanos amorosos, esse aprendizado se intensifica. Chico Xavier falava disso com enorme delicadeza. Ele dizia que muitos cães retornam à vida física várias vezes, sempre próximos de lares onde possam aprender o amor, a convivência, a obediência consciente, a proteção. Alguns retornam para missões breves. Outros para vínculos mais duradouros. Mas todos retornam com algo novo incorporado à alma em formação. Aqui surge uma pergunta que muitos fazem em silêncio, com medo de parecer ingenuidade: de meu cachorro pode voltar para mim? A resposta espírita é honesta e equilibrada. Não existe promessa automática. Não existe garantia. Mas também não existe impossibilidade. Quando há afinidade profunda, quando o vínculo foi construído em amor verdadeiro e quando o reencontro serve ao crescimento espiritual de ambos, a espiritualidade pode permitir que caminhos se cruzem novamente. Isso explica por que algumas pessoas sentem uma conexão imediata e inexplicável com um novo cachorro. Um olhar que reconhece. Uma confiança instantânea. Uma sensação de familiaridade que não encontra lógica racional. A doutrina espírita não afirma isso como regra, mas também não descarta. Em muitos casos, trata-se de afinidade espiritual, não necessariamente da mesma individualidade, mas de laços construídos ao longo de experiências sucessivas. Agora, pare um momento.
Pense no seu cachorro. Pense na forma como ele entrou na sua vida. Foi planejado? Foi acaso? Ou foi aquele encontro improvável que mudou tudo? Se você sente que não foi coincidência, escreva nos comentários: o nosso encontro não foi acaso. Essa frase, simples e sincera, ecoa muito além da tela. Mas há outro aspecto ainda mais sensível. Muitos tutores relatam sinais após a morte do animal. Sonhos vívidos. Sensações de presença. Mudanças sutis no ambiente. A doutrina espírita explica que isso pode acontecer, especialmente nos primeiros tempos após o desencarne. O princípio espiritual do animal, ainda ligado emocionalmente ao tutor, pode aproximar-se por afinidade vibratória. Esses contatos não são para assustar. São para confortar. São despedidas suaves. São formas de dizer: o estou bem. Chico Xavier alertava, no entanto, que esses sinais não devem ser buscados com obsessão. Quando a saudade vira desespero, quando o apego impede o luto saudável, o vínculo pode se tornar fonte de sofrimento para ambos. O amor verdadeiro deseja paz, não prisão. Se em algum momento você se sentiu culpado por tentar seguir em frente, por sorrir de novo, por amar outro animal, saiba disso: seguir vivendo não é traição. É honra. É continuidade do amor. A espiritualidade não quer que você pare sua vida. Quer que você viva melhor, mais consciente, mais amoroso, levando consigo tudo o que aprendeu com aquele ser que partiu. Se esta parte do vídeo está tocando algo profundo em você, curta agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que também precisam ouvir isso hoje. Agora precisamos falar sobre algo que quase ninguém explica com clareza: os animais sentem nossa dor após a morte? A resposta espírita é clara. Eles percebem emoções, não conceitos. Eles sentem a vibração do amor, da saudade, da serenidade. Não entendem culpa, nem desespero prolongado. Quando choramos com amor, eles sentem conforto. Quando nos desesperamos, eles sentem confusão. Por isso, a melhor forma de ajudar um animal que partiu é orar com gratidão. Agradecer pela convivência. Enviar pensamentos de paz. Desejar que ele siga seu caminho com leveza. Essa vibração chega como um carinho espiritual, como um afago invisível que tranquiliza o princípio espiritual em adaptação. E aqui há algo profundamente libertador. Você não precisa prender seu cachorro à sua dor para honrar o amor que viveram. Honrar é libertar. Honrar é confiar. Honrar é continuar vivendo com o coração aberto. No próximo bloco, vamos abordar algo que muda completamente a forma como vemos a relação entre humanos e cães, da missão espiritual dos animais na evolução humana. Por que eles entram em nossas vidas nos momentos mais difíceis? Por que parecem saber exatamente quando estamos sofrendo? Por que muitas vezes partem justamente quando nos ensinaram tudo o que precisávamos aprender? Antes de seguirmos, permita-me fazer mais um convite sincero. Se você sente que esta mensagem está ajudando a curar algo dentro de você, inscreva-se no canal agora. Não por obrigação, mas como um gesto de sintonia. Aqui, cada conteúdo é preparado para acolher, esclarecer e elevar. Permaneça conosco. O próximo bloco revela algo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga o amor, a perda e a presença silenciosa daqueles que nunca deixam de caminhar ao nosso lado. Agora entramos em um dos pontos mais elevados e transformadores de toda essa jornada, a missão espiritual dos cães na evolução humana. Quando compreendemos isso, a dor da perda começa a ganhar sentido, e o amor deixa de ser apenas saudade para se tornar aprendizado eterno. A doutrina espírita ensina que nada acontece sem propósito. Nenhum encontro é aleatório. Nenhuma separação é inútil. Os espíritos superiores explicam que os animais, especialmente os cães, participam ativamente do progresso moral da humanidade. Eles não estão conosco apenas para companhia. Eles estão conosco para educar o coração humano. Chico Xavier dizia que muitos espíritos humanos só despertam sentimentos elevados graças à convivência com um animal. Há pessoas que nunca aprenderam a cuidar do outro,
que nunca experimentaram responsabilidade afetiva, que nunca desenvolveram empatia verdadeira, até que um cachorro entrou em suas vidas. O animal ensina pelo exemplo silencioso. Ele não discursa. Ele ama. Ele espera. Ele perdoa. Ele permanece. Quantas vezes seu cachorro percebeu sua tristeza antes mesmo de você falar qualquer coisa? Quantas vezes ele se aproximou quando você estava em silêncio, deitou ao seu lado, encostou a cabeça em você, como se dissesse sem palavras: estou aqui. Isso não é acaso. Isso é sensibilidade espiritual em ação. Segundo a espiritualidade, os cães possuem uma capacidade impressionante de captar emoções humanas. Eles sentem a vibração do ambiente, reconhecem alterações energéticas e respondem a elas com presença e afeto. Em muitos lares, eles funcionam como verdadeiros amortecedores espirituais, absorvendo tensões, trazendo equilíbrio, acalmando ambientes carregados. Há relatos, inclusive dentro da literatura mediúnica, de animais que adoeceram ou partiram precocemente após períodos intensos de sofrimento emocional de seus tutores. Não porque foram punidos, mas porque assumiram, por afinidade, parte do desequilíbrio do ambiente. Isso não é romantização da dor. É compreensão da profundidade do vínculo espiritual. Agora, pense com honestidade. O que você se tornou depois que seu cachorro entrou na sua vida? Talvez você tenha se tornado alguém mais paciente. Talvez mais amoroso. Talvez mais sensível ao sofrimento alheio. Se isso aconteceu, então a missão dele foi cumprida. E quando a missão é cumprida, a espiritualidade não precisa mais manter o espírito naquela experiência específica. Isso nos leva a um ponto que dói, mas liberta. Alguns animais partem quando já nos ensinaram tudo o que precisávamos aprender naquele ciclo. Não porque o amor acabou, mas porque o aprendizado foi concluído. O vínculo não se rompe. Ele se transforma. Se você sente que seu cachorro te transformou para sempre, escreva nos comentários: ele cumpriu sua missão. Essas palavras não apagam a dor, mas trazem compreensão. E compreensão é o primeiro passo para a paz. Agora, precisamos falar sobre algo essencial para a sua própria caminhada espiritual. A forma como você lida com a partida do seu cachorro influencia não apenas você, mas também o caminho espiritual dele. Quando você transforma a dor em gratidão, você envia uma mensagem clara ao plano espiritual: eu compreendi. Eu confio. Eu libero com amor. A espiritualidade ensina que o luto saudável não é esquecer. É integrar. É levar consigo a memória, o aprendizado, o amor, sem se aprisionar ao sofrimento. Seu cachorro não quer te ver paralisado. Ele quer te ver vivendo melhor, amando mais, cuidando com mais consciência. E aqui está uma verdade que poucos dizem com clareza: amar outro animal não apaga o amor pelo que partiu. O amor não é substituível. Ele é expansível. Cada novo vínculo não ocupa o lugar do anterior. Ele cria um novo espaço no coração, enriquecido pelas experiências passadas. Se você já se sentiu culpado por pensar em acolher outro cachorro após uma perda, liberte-se dessa culpa agora. A espiritualidade não vê isso como traição. Vê como continuidade do aprendizado. Vê como honra a missão que o primeiro animal cumpriu em sua vida. Se este conteúdo está ajudando você a respirar com mais leveza, curta este vídeo agora. Esse gesto simples fortalece a corrente de luz que leva consolo a tantas outras pessoas. Estamos nos aproximando do encerramento desta jornada, mas ainda há algo profundamente consolador a ser revelado. No próximo e último bloco, vamos falar sobre o reencontro, sobre como a espiritualidade compreende a continuidade dos laços de amor e como viver hoje para reencontrar, amanhã, aqueles que tocaram nossa alma de forma tão pura. Permaneça até o final. O que vem a seguir não é apenas informação. É abraço espiritual. É resposta silenciosa à pergunta que você carrega no coração desde o dia em que se despediu. E lembre-se, o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas muda de forma, atravessa dimensões e continua trabalhando em silêncio pela nossa evolução. Permaneça comigo mais um pouco. Não permita que este momento se encerre com pressa.
Algumas mensagens não chegam para serem apenas compreendidas pela mente, mas para serem lentamente absorvidas pelo coração, como quem permanece em silêncio ao lado de alguém que ama, sem necessidade de palavras. Este encerramento não é um ponto final. É uma pausa sagrada, um espaço de acolhimento para que tudo o que foi dito encontre lugar dentro de você. O amor que você viveu com seu cachorro não foi pequeno, nem passageiro, nem fruto de carência. Foi um amor real, profundo, legítimo e espiritualmente significativo. A espiritualidade jamais minimiza vínculos construídos na pureza. Tudo o que nasce do cuidado, da presença e da fidelidade deixa marcas eternas na alma. Seu cachorro não foi apenas parte da sua rotina. Ele foi parte do seu processo evolutivo. Ele esteve com você nos dias em que ninguém mais percebeu sua dor. Nos momentos em que o mundo parecia pesado demais para suportar. Nos silêncios que não encontravam palavras. Ele te ensinou sem discursos, sem teorias, sem exigências. Ensinou apenas sendo. Permanecendo. Esperando. Amando. E esse tipo de ensinamento não se perde com a morte do corpo. Quando a despedida aconteceu, quando a matéria cumpriu seu ciclo e o corpo já não pôde mais sustentar a vida, nada terminou de fato. O espírito não se desintegra. Ele continua. Seu cachorro foi acolhido, amparado e conduzido com cuidado por inteligências espirituais que compreendem profundamente o valor desses vínculos. Nada que serviu ao amor é abandonado. Talvez você ainda sinta falta do toque, do olhar, da rotina compartilhada. Isso é natural. Isso é humano. A saudade não é sinal de fraqueza espiritual, mas de ligação verdadeira. A espiritualidade não pede que você ignore a dor. Ela apenas convida você a não se aprisionar nela. Existe uma diferença profunda entre sentir saudade e viver refém da ausência. O amor que seu cachorro sente por você não terminou. Ele apenas mudou de forma. Não se manifesta mais pelo corpo físico, mas pela vibração. Pela lembrança que aquece o peito. Pela intuição que conforta nos momentos difíceis. Pela paz inesperada que surge quando você menos espera. Isso não é imaginação. É afinidade espiritual. É vínculo que continua ativo em outro plano. E é importante que você compreenda isso com clareza. Seu cachorro não deseja que você viva preso à dor. Ele não quer que você se culpe por sorrir novamente, por seguir em frente, por amar outra vez. O amor verdadeiro não aprisiona, não cobra, não exige sofrimento eterno como prova de fidelidade. O amor verdadeiro liberta, incentiva, deseja crescimento. Quando você vive melhor, quando se torna mais gentil, mais paciente, mais consciente, você honra a missão que ele cumpriu na sua vida. Cada gesto de bondade que você pratica hoje é continuidade do aprendizado que ele despertou em você. Cada cuidado oferecido a outro ser vivo é uma forma silenciosa de dizer que aquele amor deixou frutos. A doutrina espírita nos ensina que a vida não é feita de perdas definitivas, mas de intervalos educativos. Há separações temporárias que existem para que a consciência amadureça. Há pausas necessárias para que o espírito compreenda melhor o valor dos laços que construiu. Mas nada que foi verdadeiro se perde. Nada que foi aprendido se apaga. Nada que foi amado em pureza se dissolve. Talvez hoje você ainda não consiga compreender completamente. Talvez a dor ainda seja forte. E está tudo bem. O entendimento não acontece de uma vez. Ele se constrói aos poucos, como um amanhecer lento depois de uma noite longa. A espiritualidade respeita o seu tempo. Nunca força. Nunca pressiona. Apenas acompanha. Se neste momento você sente o coração um pouco mais calmo do que no início, mesmo que a saudade ainda exista, isso é sinal de que algo se acomodou dentro de você. Não lute contra essa sensação. Permita. A paz não apaga o amor. Ela apenas o torna mais amplo, mais maduro, mais eterno. Agora, permita-se olhar para frente sem medo. Não como quem esquece, mas como quem integra. Levar seu cachorro na memória não significa carregar dor para sempre. Significa carregar aprendizado, ternura e transformação.
Ele não deseja que você pare sua vida no dia da despedida. Ele deseja que você continue, mais humano, mais sensível, mais capaz de amar. A espiritualidade nos ensina que o reencontro não acontece pela ansiedade, nem pela exigência, nem pela dor. Ele acontece pela sintonia. Pela afinidade construída ao longo do tempo. Pela vibração que se eleva quando aprendemos a amar com liberdade. O reencontro verdadeiro não precisa ser apressado. Ele acontece no momento certo, quando já não há desespero, apenas reconhecimento. Confie no tempo. Confie na justiça divina. Confie no amor que organiza tudo com sabedoria silenciosa. Nada do que foi verdadeiro se perde. Nada do que foi vivido em sinceridade é desperdiçado. Nada do que foi construído em amor deixa de produzir frutos espirituais. Se este conteúdo te trouxe consolo, clareza ou simplesmente companhia em um momento silencioso da alma, permita que essa corrente continue. Inscreva-se neste canal. Não como um gesto mecânico, mas como um compromisso com sua própria jornada espiritual. Aqui, cada mensagem é preparada para acolher, esclarecer e lembrar você de verdades que o mundo material costuma esquecer. Ative as notificações para que, sempre que uma nova mensagem chegar, você saiba que existe um espaço onde sua dor é respeitada, sua fé é honrada e suas perguntas são tratadas com profundidade e carinho. Compartilhe este vídeo com alguém que também perdeu um animal amado. Muitas pessoas sofrem em silêncio porque acreditam que ninguém vai entender sua dor. Às vezes, uma única mensagem chega como resposta a uma prece que nunca foi dita em voz alta. E agora, respire fundo mais uma vez. Leve consigo esta certeza serena. O amor verdadeiro não termina. Ele continua trabalhando em silêncio, atravessando dimensões, sustentando reencontros futuros e transformando quem ficou. Que a paz envolva teu coração. Que a saudade se transforme em ternura. Que o amor vivido continue sendo luz no seu caminho. Seguimos juntos, aprendendo, evoluindo e confiando na vida que nunca termina.